Hoje eu vim aqui para falar sobre as proteções de bordo de ataque para pás de ventilador, aplicados em ambientes agressivos, como por exemplo ambientes de mineração subterrânea e abertura de túneis. Bom, mas o que é um bordo de ataque? Assim como em aviões, o bordo de ataque é a primeira parte da pá que encontra o fluxo de ar, ou seja, a parte da frente da pá. E o bordo de fuga é por onde o fluxo de ar sai do perfil aerodinâmico, a parte de trás onde é mais esbelto. Para produzir o fluxo de ar no ventilador, é necessário que as pás do ventilador produzam um movimento relativo ao ar. Esse movimento relativo, muitas vezes, tem uma alta velocidade. Em conjunto com alguns materiais abrasivos, essa alta velocidade e os materiais abrasivos podem causar erosão das pás. Para que a gente reduza esses efeitos danosos da erosão sob o ventilador, é necessário que a gente instale proteções de bordo de ataques nas pás. Essas proteções de bordo de ataque, elas são importantes não só para aumentar a vida útil dos ventiladores, mas também para garantir que a forma aerodinâmica se mantenha ao longo da operação. Isso vai garantir também que o desempenho do ventilador, o desempenho aerodinâmico do ventilador se mantenha ao longo da operação. Para que essa proteção de bordo de ataque seja efetiva, é necessário que a gente entenda os mecanismos pelos quais essa erosão acontece. Vários fatores entram nessa equação, como por exemplo, o tipo de material, a dureza, a massa desse particulado, a quantidade, a velocidade relativa do fluxo, os materiais de proteção, entre outros. Também é importante ressaltar que todos esses elementos contribuem de formas diferentes para o desgaste. Por exemplo, se eu tiver um elemento como poeira de rocha dura e um outro elemento como a água, cada um tem um tipo de contribuição para o desgaste. Se eu medir esses desgastes para um determinado material em laboratório, eu tenho um resultado para a poeira e outro resultado para a água. Agora, se eu colocar esses dois elementos juntos, trabalhando para a erosão, o resultado não vai ser a soma dos resultados em laboratório obtidos. Vai ser uma erosão muito maior, porque há uma interação entre o mecanismo de desgaste de cada um dos elementos. Isso faz com que a erosão seja bastante difícil de determinar. Tudo isso é para dizer que é muito importante que a gente conheça o ambiente onde os ventiladores vão operar e tudo que está envolvido na erosão das pás do ventilador. Por exemplo, se lá existe rochas duras, o tamanho dos particulados, se tem água, se não tem água, as velocidades envolvidas, etc., para que a gente possa determinar os melhores tipos de proteção para aquela determinada operação. Bom, esse é um assunto bastante extenso, que pode tomar uma profundidade bastante grande. E aqui é só um vídeo introdutório para a gente falar desse assunto. E se vocês quiserem conhecer mais sobre isso e mais sobre nossos ventiladores, vocês podem acompanhar nosso blog, onde a gente traz artigos e mais detalhes sobre isso.